O Corinthians reclamando da arbitragem. Eu vivi para ver isso, né? Viveu para ver contra isso. o Inter, né? Pô, teve um gol que foi mal anulado. O Jory disse. O Jory disse, não é o Vaguinha, o clubista que está dizendo. O Jory que disse. E o Jory disse que foi pênalti. Então, gente, foi pênalti, acabou. 1-1 e o Corinthians volta com esse pontinho para casa e tá mais do que bom. E deixa a gente comemorar como se fosse um título, porque cada pontinho agora vai ser importante, Lucianinho. Vai ser muito importante. A atuação foi preocupante, a gente vai falar bastante sobre isso. Mas agora é a hora de comemorar um pontinho. E reclamação, o Corinthians reclamando. O Corinthians está reclamando de arbitragem, que estranho, né? Tirando os fatos da arbitragem que vem já, Lucianinho, uma coisa é certa na toada do que o Vaguinho está dizendo. Este ponto evita o pior. Mas há um fato consumado depois de 2 atuações do Inter em 3 dias contra a Juventude e Corinthians. O Inter vai lutar para não cair. O futebol em campo, com a formação inicial, com a troca por 3 zagueiros, já sem Alan Patrick, com tudo que o Ramon Dias fez, o futebol do Internacional é conjunto vazio. Nessa levada, enfrentando ainda Botafogo em Porto Alegre, Mirassol em Mirassol, que hoje empatou com o Bragantino, eu não estou dizendo que cai, porque eu acredito que não cai. Mas a luta, a sangria para não cair, vai longe. O Inter ganhou um gol hoje, não? Pois é, todos os relatos que vocês fizeram durante os 90 minutos indicaram uma atuação muito ruim do Inter. E esse ponto, como tu falou, Vaguinha, tem que ser comemorado sobre o aspecto de somar 1. Quando iria somar 0, ia ficar numa situação muito difícil. E mais do que isso, o Corinthians ia abrir, né, em relação ao Inter. Né? Então é mais um adversário que fica nesse bolo aí. Agora, a gente tem muito para falar sobre o que está acontecendo. É realmente muito preocupante, muito triste. Acima de tudo, triste. Muito triste. Começo pelo público. Pouco mais de 12 mil. Pouco mais de 12 mil contra o Corinthians, que é o nosso arqui-inimigo em âmbito nacional. Né? O torcedor, ele largou e esses 12 mil foram heróis que estiveram aqui hoje. E é muito melancólico o ambiente no Beira-Rio. E isso me deixa muito preocupado, porque a gente não vê um time respondendo dentro de campo, não tendo vitória pessoal, não ameaçando o adversário. O Inter ganhou um ponto do Corinthians. Quem foi o zagueiro que fez o pênalti? Alguém me ajuda aí? Kaká, que já tinha amarelo, inclusive. É pontinho que o Kaká deu pro Inter. E o Carboneiro, claro, bateu o pênalti muito bem, bateu com força no canto contra o Hugo Souza, que é um bom goleiro. É muito preocupante, eu sei, é só o início do trabalho. A herança deixada pelo Roger, pela comissão técnica, não foi uma herança boa. É o início do trabalho do Ramon Dias, mas a gente pode falar mais pra frente aqui no balanço, porque ele errou em escalação, errou em substituição, e o técnico, nesse momento, ele precisa ser 100% assertivo. Ele precisa acertar em tudo nesse momento delicado. Mas aí não dá para tirar um pouco da conta do técnico o tempo que ele teve para conhecer grupo, para montar a ideia de time. Mas dá para descontar, não tem dúvida nenhuma disso. Não dá pra botar nada na comanda dele. Mas ele tem que acertar, Lucianinho. Hoje estava na cara que o Corinthians ia jogar em cima do Bernabéu, nas costas do Bernabéu. O Corinthians veio com 3-5-2. Por que ele admite o erro quando ele bota 3 zagueiros no intervalo? Ele tinha que ter começado o jogo com 3 zagueiros hoje. Aliás, eu defendo que o Inter jogue com 3 zagueiros. A palavra protagonista, o Ramon tem que pegar essa palavra e arquivar ela. Não usa mais isso. O Inter não é protagonista de nada. Nem aqui no Beira-Rio, nem fora do Beira-Rio, nem aqui. O Inter não tem condições nenhuma de ser protagonista. O Inter tem que jogar fechadinho atrás, parar de tomar gol e jogar por uma bola até o final como foi hoje. É isso. O Inter não tem que propor jogo coisa nenhuma. Não temos jogadores, não temos força para isso. Ao menos neste momento. Porque, claro, dá para analisar muita coisa do que aconteceu, mas o Inter já tem, logo ali, sábado, um outro jogo em casa e vão combinar contra o adversário que talvez venha mais forte do que veio o Corinthians hoje. Eu acho que é isso, não, Maurício? 3-5-2, né? Para sábado, né? É por exclusão, porque o segundo tempo tem 2 fatores para o Inter sofrer menos defensivamente. Primeiro, tudo que o Corinthians fez no primeiro tempo rendeu um cansaço muito grande dos homens. Breno Bidon, Vitinho e Guinegão. Cansaram. O Corinthians ficou muito menos perigoso. Mas continuou se defendendo bem, porque o Inter não atacava bem. A outra parte para o Inter se defender melhor no segundo tempo já foi a entrada do mercado, que tem pelo menos um lance que o Vaguinha vai lembrar, que é uma bola que o Vitinho escapa em contra-ataque
E no último momento da bola dividida, o mercado consegue o atalho para tomar do Vitinho, porque se o Vitinho passa, ele só tem o goleiro. Esta é a função, esse é o trabalho que o mercado passa a ter para o Bernabéi, para o Aguirre ou para o Bruno Gomes quando virar titular, para o Vitão e para o Juninho, que fez uma partida muito, muito ruim. Do meio para frente, embora o Bruno Henrique tenha sofrido o pênalti e tenha ficado pela primeira vez no ano 90 minutos, ele fez uma partida muito ruim. A do Alan Patrick não foi melhor. Então nós estamos num momento em que você fala que o coletivo foi baixo e o individual também, um causando o outro. Então, se o resultado não foi o pior, fruto desse pênalti de fim de partida, o desempenho não sinaliza melhora alguma. A menos que o 3-5-2, no curtíssimo prazo contra o Botafogo, comece a funcionar. Mas, Vaguinha, pode apostar o teu carro recém-lavado, e é bonito esse teu carro, que o Internacional vai de 3-5-2 contra o Botafogo. Tá bom, eu também acho. Ele faz uma correção no intervalo, percebe que o Inter sofre muito, né, pelos lados do campo e faz essa proteção. O Corinthians, é verdade, cansou, mas o Corinthians que jogou hoje aqui, meio time era reserva, Lucianinho. É isso que eu ponderei. O Botafogo que vem sábado... É melhor time. Não, o Botafogo tem mais peças. Não, muito melhor o time. O Botafogo vai oferecer muito mais dificuldade. Muito mais dificuldade. Só que o Inter, o Ramon tem que entender, e alguém tem que encostar no Ramon para dizer para ele o seguinte: olha só, nós não temos jogadores. Nós não temos jogadores. Está conhecendo o elenco agora, mas eu já posso dizer para ti, o D'Alessandro chegar lá e dizer, não dá. O jogo do Inter precisa ser daqui até somar os 45 pontos, um jogo de proteção, sistema defensivo, de segurar, mesmo dentro do estádio Beira-Rio, de não tomar gol. Começar o jogo preocupado em não tomar gol. E vai sobrar espaço para atacar num contra-ataque, numa jogada individual, ou até num pênalti que caia do céu, para a gente ganhar um jogo. O cenário para o jogo contra o Botafogo, para mim, na minha opinião, é esse. Porque eu não consigo enxergar, Lucianinho e Maurício, eu não consigo enxergar uma evolução no trabalho do Ramon Dias, onde as peças vão começar a jogar melhor. Eu também não até do agora. Dia para a noite. Não vai acontecer isso. O Borré está sem força. O Alan Patrick hoje foi mal no jogo. O Alan Patrick está sem força. Sabe? Então, o que acontece? Aí as outras peças que olham para as referências técnicas do time, isso acontece muito. Eles olham, os caras não estão conseguindo jogar, vou tentar eu mesmo. Aí tenta uma jogada de forma assodada, baixa a cabeça e sai correndo atrás. Não vai funcionar. Não vai funcionar. A estratégia, eu vou repetir, a estratégia do Inter tem que ser de muita humildade, reconhecer o momento, botar 3 zagueiros aqui dentro, os 2 alas, se der vai com 2 volantes, mesmo 3-5-2, 2 volantes, e aí o Alan Patrick um pouquinho solto, Carboneiro, que hoje fez boa partida de novo, é o único que consegue ainda em velocidade passar pelo marcador, e o centroavante, o Borré, que a bola precisa chegar para ele finalizar. Hoje chegou para ele uma bola, ele não conseguiu, ele resolveu cruzar. É isso, gente, é isso. O Inter tem que entender que o momento é delicado e que não tem qualidade para propor jogo contra ninguém. Aproximadamente 40 torcedores do Inter, não muito mais do que isso. A gente mostra com imagens para quem nos acompanha em GZH no YouTube. Estão protestando contra os jogadores e contra a direção, contra exclusivamente também o presidente Alessandro Barcelos. Temos homens do choque posicionados aqui, seguranças contratados pelo Internacional também num contingente bem grande, né? E esse contingente de torcedores, até diria que é menor do que o de policiamento, segurança que aqui está protegendo o portão 1 do estádio Beira-Rio. Então é um contingente que não é muito grande, como diz, 40 torcedores, e esse é o grito. Pedindo para o time ser mais guerreiro, protesto que, por enquanto, Lucianinho, as coisas mudam rapidamente, mas
pacífico, apenas com palavras de ordem, sem nada sendo arremessado, sem nenhum tipo maior de confusão. Tem gradis que ajudam também a separar esses torcedores de um local mais próximo da entrada do estádio Beira-Rio. O torcedor começa também já a se dissipar, já começa lentamente a deixar aqui à frente do portão 1, mais gritos de ordem aqui, mas, repito, sem nenhum tipo de confusão maior, sem nenhuma agressão, apenas gritos e palavras de ordem direcionadas ao time e também ao presidente Alessandro Barcelos. Muito bem, estamos aqui no Balanço Final em Gaúcha 2, no YouTube de GZH, com a repercussão do empate 1 para o Inter, 1 para o Corinthians. Vaguinha. O Seja Mais Guerreiros, tá? Ele tem... É preciso explicar explicar não, é preciso interpretar. Porque assim, a minha impressão, vontade não faltou. Não, aí é que tá o detalhe, tá? Eu acho que no jogo em si, vontade não é o principal problema. Talvez um ou outro jogador que não vai para a bola com aquela força necessária para dividir e tal, mas não é, no jogo em si não é isso. Mas o Seja Mais Guerreiro tá por trás aí. Seja mais dedicado no dia a dia, se cuide mais nesse período, não faça festa enquanto o torcedor sofra, enquanto o torcedor sofre, entendeu? Então, eu acho que tem por trás desse Seja Mais Guerreiro uma manifestação de preocupação do torcedor com o momento e uma cobrança para que todos aqui dentro do estádio Beira-Rio estejam focados em um só objetivo, que é escapar da segunda divisão. Sem contar, Vaguinha, que time desencaixado corre errado. E quando corre errado, ele chega mais tarde, ele chega depois, ele não consegue ganhar a dividida porque ele está fora do lugar. E aí, como os caras que estão encaixados, estão com o time acertado, eles ganham a bola dividida, eles conseguem a liberdade para fazer o passe, fica parecendo que há um time com muita vontade de acertar e outro que está trotando. Às vezes é isso, mas hoje eu concordo com você. Hoje não foi.